Existe uma prisão silenciosa que poucas pessoas conseguem enxergar. Ela não tem grades, não tem correntes, mas controla pensamentos, emoções e escolhas durante anos inteiros. A necessidade de aprovação. Desde cedo, somos ensinados a buscar aceitação. Aprendemos a agradar, a esconder partes de nós mesmos, a adaptar nossa personalidade para sermos aceitos em grupos, relações e ambientes. E sem perceber, começamos a viver para os olhos dos outros. Mudamos a forma de falar, mudamos o jeito de agir, mudamos até nossos sonhos. Tudo para evitar julgamento, tudo para evitar rejeição. Mas existe uma verdade que quase ninguém aceita encarar. Quanto mais você tenta controlar a forma como o mundo te vê, mais distante fica de quem realmente é. Michel de Montaigne compreendeu isso séculos atrás. Enquanto o mundo mergulhava em conflitos, guerras e caos, ele escolheu se afastar do barulho para observar algo muito mais profundo: a mente humana. Ele percebeu que boa parte do sofrimento das pessoas nascia da tentativa desesperada de controlar aquilo que nunca esteve sob seu domínio: a opinião alheia, o futuro, as expectativas, a necessidade de parecer perfeito. E talvez seja exatamente isso que esteja drenando sua paz hoje. Você passa horas imaginando cenários que nunca acontecem, revive conversas antigas, cria diálogos na cabeça, tenta prever reações, tenta evitar críticas, mas no final, nada disso muda a realidade. Só rouba sua energia. Montaigne dizia que grande parte das tragédias que carregamos sequer chegaram a existir de verdade. São medos inventados pela mente, ansiedades alimentadas pela necessidade de controle. E quanto mais você tenta segurar tudo, mais pesado tudo se torna. Existe um momento na vida em que a alma simplesmente cansa. Cansa de tentar agradar todo mundo. Cansa de provar valor. Cansa de correr atrás de reconhecimento. Cansa de vestir máscaras. E, curiosamente, é exatamente aí que algo começa a mudar. Porque quando você para de implorar aceitação, você começa a encontrar liberdade. A maioria das pessoas vive interpretando personagens. Não mostram o que sentem. Não falam o que pensam. Não vivem o que realmente desejam. Elas vivem uma versão editada de si mesmas. Mas existe um preço alto nisso. Você pode até conquistar aplausos, mas nunca se sente verdadeiramente visto, porque os aplausos foram para a máscara, não para você. Montaigne entendia isso profundamente. Ele não escrevia para impressionar, escrevia para se compreender. E talvez seja por isso que suas palavras continuam tão atuais. Porque a autenticidade possui uma força que nenhuma atuação consegue sustentar por muito tempo. Quando você finalmente aceita quem é, algo muda dentro de você. A opinião das pessoas perde força. O medo diminui. As relações ficam mais leves. Você para de mendigar validação e começa a existir com mais verdade. Isso não significa virar alguém frio, indiferente, distante. Desapego não é ausência de sentimento. Desapego é maturidade emocional. É entender que nem tudo merece sua energia. Nem toda batalha precisa ser lutada. Nem toda opinião merece atenção. Existe uma diferença enorme entre viver intensamente e viver obcecado. A obsessão destrói a presença. Transforma tudo em ansiedade. Você deixa de viver o momento porque está ocupado tentando controlar o resultado. Mas a vida nunca foi feita para ser totalmente controlada. Ela muda, escapa, surpreende. E quanto antes você aceita isso, mais leve sua mente se torna. Montaigne quase perdeu a vida em um acidente a cavalo. E naquele instante percebeu algo que mudou completamente sua visão sobre a existência. Nenhum planejamento é capaz de eliminar completamente o inesperado. Você pode passar anos tentando prever tudo, e ainda assim, a vida continuará sendo imprevisível.
Então, por que gastar tanta energia tentando controlar o impossível? Talvez a verdadeira força esteja justamente em aprender a soltar. Quando você para de forçar, as coisas começam a fluir de forma diferente. Você percebe isso nas relações. Quanto mais tenta prender alguém, mais essa pessoa se afasta. Quanto mais tenta convencer, menos natural tudo fica. Mas quando existe leveza, existe espaço para a verdade. As conexões mais profundas não nascem da cobrança, nascem da liberdade. Pessoas ficam quando desejam ficar, não quando se sentem pressionadas. E isso vale para tudo: relacionamentos, amizades, trabalho, sonhos. O controle excessivo sufoca, a presença transforma. Existe também outra armadilha silenciosa: a perfeição. Muitas pessoas não vivem porque estão esperando o momento perfeito, a versão perfeita, a oportunidade perfeita. Mas perfeição não existe. E enquanto você tenta construir uma imagem impecável, a vida passa. Montaigne aceitava suas contradições, suas falhas, seus medos. Ele entendia que ser humano é justamente ser imperfeito. E talvez exista algo extremamente libertador nisso. Você não precisa ser impecável para ter valor. Não precisa acertar sempre. Não precisa convencer todo mundo. Não precisa carregar o peso de parecer forte o tempo inteiro. Às vezes, a verdadeira paz nasce quando você finalmente para de lutar contra si mesmo, quando deixa de tentar ser aquilo que esperam de você e começa a simplesmente existir. Sem atuação, sem excesso, sem desespero por aprovação. A vida muda quando você para de viver em função do olhar dos outros. Você fala com mais verdade, age com mais coragem, se posiciona com mais firmeza, porque já não está tentando conquistar aceitação a qualquer custo. E o mais curioso é que exatamente nesse momento, sua presença se torna mais forte, mais autêntica, mais magnética. Existe poder em quem não precisa provar nada. Existe paz em quem não vive correndo atrás de validação. E talvez essa seja uma das maiores lições da filosofia de Montaigne. A liberdade começa quando você para de carregar aquilo que nunca deveria ter sustentado. O medo constante, a necessidade de agradar, a obsessão pelo controle, a obrigação de parecer perfeito. Quando tudo isso cai, sobra algo raro: você, sem máscaras, sem excesso, sem prisão. E talvez seja exatamente aí que a vida finalmente começa a fazer sentido. Obrigado por assistir até o final. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem. E claro, se inscreva no canal para continuar fortalecendo sua mente e sua visão sobre a vida.